Gurizada, simplesmente não existe capítulo de transição em Haikyou Sensen, porque Estados Unidos e China já começou com tudo. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus manos, a gente vai ter o capítulo 6 completo de Haikyou Sensen. E esse capítulo eu simplesmente achei que ia ser algum de transição. Tipo, sei lá, acontecer alguma coisa entre os líderes, alguma conversa que desenvolveria algum plot ou algum ponto de lore, ou talvez até alguma mini treta, tá ligado? Pra depois, no próximo capítulo, começar a segunda rodada. Mas não, esse capítulo já meteu direto sem enrolação. E eu achei isso muito foda, pra falar a verdade. Porque bem que já tivemos um vislumbre do que a gente pode esperar dos personagens. E eu achei esse capítulo simplesmente incrível demais e eu tenho certeza que você também vai achar. Mas já aproveita agora, curte o vídeo e se inscreve no canal pra saber tudo de Haikyou Sensen e também de Shumatsu no Valkyrie. E claro, compartilha esse vídeo também porque isso ajuda demais para que ele alcance muito mais gente. E agora vamos embora pro vídeo. O capítulo 6 de Haikyou Sensen se chama Intervalo A e começa no mesmo horário do final da primeira rodada. E aqui nós vemos vários frames da cidade de Tóquio toda devastada. Um homem que estava olhando a luta fica muito feliz com o resultado da luta e por eles terem vencido a primeira rodada, mas ainda assim eles se preocupam pois eles têm muitas rodadas ainda pela frente. Um dos homens diz que essa foi por muito pouco, mas que agora por enquanto o Japão tá seguro. Mas outro homem pergunta o que foi que eles pegaram do Reino Unido como prêmio, e o outro homem responde que infelizmente eles perderam o Albi, o herói representante do Reino Unido. Só que outro homem pergunta então o que os japoneses pegaram em troca, e é revelado que o que o Japão pegou foi a restauração das relações diplomáticas, e que esse foi o pedido do herói representante do Japão, e aparentemente eles não gostaram nada dessa decisão. Eles perguntam se o garoto representante tá achando que a guerra é algum tipo de passeio, mas outro homem diz que por enquanto a vida deles estão garantidas, mas que isso é totalmente prolongar o inevitável, e eles se reúnem dizendo que tudo que eles podem fazer agora é orar pelo futuro. E já em outra cena aparece de novo o herói representante japonês em sua maca no hospital ainda se recuperando da luta, mas ele em um pesadelo enxerga o Albi ainda sangrando e sem os olhos agarrando seu pescoço e enforcando. Hazuichi acorda com medo da cena, mas é recebido pelo secretário japonês. Ele fala pro Hazuichi que ele foi muito bem na sua luta e diz também que eles já terminaram seu tratamento. É dito que eles conseguiram costurar o braço do Hazuichi e que agora ele só precisa descansar. Hazuichi, olhando seu braço, vê também que o líder do Reino Unido também está do seu lado da maca. Ele chega em Hazuichi e diz que quer ter uma conversa com ele. O herói japonês se lembra do que aconteceu e pergunta como que tá o herói britânico, mas o líder britânico diz que, como Hazuichi mesmo viu, o Albi acabou morrendo. O chefe do Reino Unido diz que queria falar com Hazuichi sobre o Albi e também quer lhe contar uma história, e Hazuichi apenas concorda e o líder britânico agradece. O líder do Reino Unido começa a dizer que durante os 4 anos em que Albi atuou como herói representante, o Estado pagava ele de acordo com cada batalha que ele travava, e que no mundo atual isso era o suficiente para viver de maneira extravagante. Só que na verdade o Albi nunca aceitou uma única libra dessas, e todo esse dinheiro que ia pro Albi ele doava tudo para ajudar os pobres. E depois de 2 anos que eles acolheram o Albi chamou o líder britânico e teve uma conversa com ele. E nessa conversa o Albi fala que depois que ele se tornou o herói representante, ele tá vivendo uma vida praticamente de luxo. Ele comia todo dia, ele não tinha mais coceira e ninguém batia nele. Não tinha também adultos enchendo seu saco e também não precisava mais se preocupar com as máscaras de oxigênio quebrarem, já que ele não precisa usar. Mas o Albi fala que ele sabe que nenhum dos líderes é santo, até porque eles estão jogando os heróis representantes em uma zona de guerra. Mas o Albi fala que aquela que ele considerou a mãe dele ensinou pra ele muita coisa e deu pra ele muita coisa quando ele não tinha nada, e por causa disso ele quer compartilhar esse luxo que ele tem com os pobres. O líder do Reino Unido fala que se eles tornarem essa conversa pública, o Albi deixará de ser o monstro que todo mundo considera pra ser um herói genuíno, e que ele teria a admiração do país inteiro. Mas o Albi fala que ele não liga pra isso e não quer que isso aconteça, porque nem ele mesmo se considera um herói desse nível. O herói japonês pergunta por que o líder britânico tá lhe contando isso, e ele só responde que achou que ele gostaria de saber. E o líder britânico fala que se a área deles que foi derrotada tivesse seu chip retirado pelo país vencedor, o Reino Unido vai simplesmente morrer e desaparecer e ninguém vai se lembrar dele. Então por causa disso o líder britânico fala que gostaria que o Hazuichi lembrasse das ações do Albi, e que se lembrasse dele não como um adversário e nem como um monstro, mas que sim lembrasse do Albi como o herói que ele era. Depois disso, antes de sair, o líder britânico diz que a morte do Albi foi um choque pra todo mundo e que no fim das contas a culpa da morte dele foi do próprio Reino Unido por não ter cuidado dele direito. E antes de sair ele fala que afinal pode ser o próprio Hazuichi que tirará a vida do Reino Unido. Eu não entendi muito bem essa colocação de frase, mas eu acredito que seja sobre escolher o prêmio pro Japão, porque dependendo do prêmio que ele escolher, o país perdedor simplesmente vai terminar. Hazuichi escuta isso e fica meio aflito, enquanto outros líderes de outros países entram em cena. O líder da Rússia e a líder do Vietnã se encontram, e o russo pergunta se eles estão na 6ª rodada. A líder da Vietnã em resposta só concorda com isso, mas o líder Volkov da Rússia diz que considerando sua heroína representante, a líder do Vietnã também escolheu um membro da família para lutar, e aparentemente não só a herói representante do Vietnã também
também é parente da líder do Vietnã, o herói representante da Rússia também é parente do líder da Rússia. E parece que tanto os dois heróis ficam super desconfortáveis com isso. E na despedida dos dois líderes, o líder russo diz que agora eles se veem no campo de batalha. Mas além disso, a líder do Vietnã pede desculpas pra sua heroína. E ela diz pra ela parar de se desculpar. A heroína fala que foi decisão dela fazer isso. E ela fala que tá aqui pra lutar por seu país por decisão própria. E porque ela quer tá aqui. A heroína fala que não é pra líder ficar se desculpando como se ela tivesse forçado ela a lutar. E ela por último promete que vai proteger não importa o que aconteça, todo o país e todo seu povo. E por fim ela fala que sua irmã também vai. E é revelado que as duas, líder e heroína, são irmãs. E também é revelado que a Luong Tu, que detém a geração dos minerais, tem a ressonância das suas células de Teseu de 75%. Mas a líder do Vietnã fala que mesmo assim ela sente a necessidade de se desculpar. Já do lado russo, o líder russo fala que a heroína representante do Vietnã era uma garota e tanto. E ele pergunta se é difícil ter que lutar contra uma jovem garota assim. Mas o herói representante russo fala que não é, e que ter que lutar com ela só faz parte do trabalho. E também é revelado que o herói russo Mikhail Asimov, da geração das bestas, tem a ressonância das suas células de 96%, alta pra caramba. E aparentemente aquela parte que o líder russo falou que a líder vietnamita também trouxe uma família pra lutar, provavelmente falou se referindo ao herói japonês, e não a ele mesmo com seu herói russo. O líder russo fala sobre a filha do herói russo, que atualmente tem 2 anos, e ele fala que deve ser difícil cuidar de uma filha sendo que ele só tem 19 anos. O herói russo comenta que quando ele veio pra cá era seu aniversário, e o líder russo fala que é melhor eles vencerem essa pra ir pra casa comemorar, e termina falando que ele confia que ele vai vencer, porque segundo o líder russo, o herói dele é sempre meticuloso com seu trabalho, e o herói russo termina dizendo que eles vão vencer, e depois disso eles vão recuperar sua antiga glória. E agora de volta na arena, no segundo dia da Guerra das Nações Arruinadas, as Yas começam a narrar que os preparos da arena pra segunda luta foram terminados. A Yá Olivia fala que num piscar de olhos tudo já estava pronto, e que humanos normais nunca poderiam fazer isso. A narração continua dizendo que a segunda luta será entre China e Estados Unidos, as duas maiores potências do mundo, e continua dizendo que ao longo da história, eles sempre mantinham os olhos um no outro, unindo suas forças quando necessário, mas sempre de olho. Como duas grandes potências, a relação entre esses dois países é bem complexa, então a Gaia termina falando que já tá na hora de começar, anunciando oficialmente que a segunda luta da Guerra das Nações está prestes a começar, e tanto a líder da China quanto o líder dos Estados Unidos estão de olho na arena. E quem entra primeiro na arena é o representante chinês. Seu nome é Hui Shi e ele tem a geração das presas com sua taxa de ressonância das células de Teseu de 91%. Também é alto pra caramba. E tenho que dizer que ele é estiloso pra caramba, hein? Vixe, e passa uma vibe totalmente Kenshin Hwan de Shumatsu, muito assim, muito mesmo. Ele tem até aquelas listras de pneu de carro também no corpo, e ele parece estar carregando uma machete gigante no estilo Susanoo de Shumatsu, toda enfaixada com faixas brancas. Os espectadores ficam se perguntando quem que é aquele garoto, e se alguém conhece ele, e uma delas fala que ele é tão fofo que ela quer ficar com ele. Já o herói na arena fala pra todo mundo calar a boca e que não sabe como que os primeiros lutadores lutaram com essa barulheira toda. A Gaia pergunta pra ele se tá tudo bem liberar informações sobre o herói, porque ela mesma não acha que deveriam ser reveladas ao público, mas ele fala que tá tudo bem e que não tem nada a esconder. A líder da China fala que também não tem problema liberar, que é pra ele se mostrar pro mundo e se algum problema surgir, ele mesmo pode acabar com o problema. E agora que ele recebeu a permissão da vovó, que é como ele chama sua líder, não sei se ele é realmente neto, mas acho que não. E quando a Olivia vai ler as informações dele, ela fala que não tem quase nenhuma informação sobre ele, mas ela fala que o que eles sabem é que ele é o líder da Força Especial de Desmantelamento de White Moth. E pelo que disseram, White Moth basicamente é a maior e mais infame organização militar do submundo. E a Yá fala que parece que alguns telespectadores estão em dívidas com eles. Olivia continua dizendo que de acordo com o antigo funcionário, suas habilidades são melhores do que a de qualquer outro membro da organização. Só que no entanto, ele não demonstrava nenhuma vontade de subir nos rankings da organização. E ela fala também que seus trabalhos antes de virar herói também não estão nos seus dados. É como se ele tivesse desaparecido completamente. Ela fala também que não sabem por que ele se aliou ao governo, porque ele não quis dizer, e que também a história que eles sabem e que ela acabou de contar pode muito bem ser mentira. Ou seja, a gente foi do nada pra lugar nenhum. E agora entrando na arena seu adversário, o herói representante dos Estados Unidos. E o da hora dessa cena é que outros heróis estão olhando a luta, inclusive o herói do Brasil, grande Rafael, meu homem. Ela fala que vindo direto das Américas, mais precisamente da América do Norte na área A, o herói representante dos Estados Unidos da geração dos céus, com sua taxa de ressonância
é revelada também, sendo de 99%, sendo a maior até agora. Todos os espectadores vibram quando ele entra na arena, falando que esse é bom, que esse é o brabo, que a gente tá contando contigo e não sei o que, um monte de coisa. A Yaa fala que ele é bem popular com todo mundo e que eles têm muitos dados sobre ele, então por isso eles vão resumir tudo. Ela fala que o Aiden é o herói reconhecido nacionalmente, é um ex-militar do exército dos Estados Unidos da unidade Irene. Além disso, Aiden também era membro de inúmeras organizações de caridade. Ele nasceu em uma família de policiais e despertou seus poderes aos 15 anos, e também continuou a servir seu país e seu povo como herói representante. E basicamente ela mesma comenta que ele é o total oposto do herói chinês. Quem imaginaria? Ela fala que uma das suas maiores conquistas foi quando em 2022 ele impediu um ataque terrorista de larga escala em Nova York. Mesmo ele estando a milhas de distância no Texas, ele conseguiu neutralizar a ameaça terrorista em apenas 4 minutos após o início do ataque, salvando milhares de vidas de civis. E ele fala na arena que 33 terroristas morreram. E além do Aiden ter a maior taxa de ressonância até agora, ele tem a única taxa de ressonância que ultrapassa os 99, sendo 99,99999 infinito, tendo também uma alta e pura taxa de vitórias imbatíveis, sendo basicamente a imagem do herói que todos imaginam. E por causa disso ela fala que as pessoas carinhosamente chamam ele de 11-9. Inclusive a arma que ele vai usar parece ser essas luvas gigantes que ele tá usando agora. Ela fala que agora que ambos estão prontos, já tá na hora de começar a segunda luta. Mas o herói dos Estados Unidos se aproxima pro herói chinês e estende sua mão. E em inglês ele fala: vamos dar nosso melhor juntos nessa luta. Ou nessa luta ele não diz, mas eu quis dizer aqui porque foi isso que ele disse, tá ligado? Mas em resposta o herói chinês só olha pra ele com uma cara de estranhado e fica sem entender o que ele acabou de falar. E dizendo em chinês, ele fala que não tá entendendo nada que o herói americano tá falando. E ele fala pro Aiden falar em chinês e chama ele de pedaço de merda. O Aiden percebe isso e fala que o tradutor não tava ligado. Ele liga e pede pro herói chinês repetir o que ele falou. E falando silabicamente, o herói chinês fala seu pedaço de merda. E todo mundo fica meio puta que pariu, o que tu tá fazendo? Essa cena é bem engraçada. Mas o Aiden só diz que tá bom e pergunta se é assim mesmo que vai ser. Ele olha pro herói chinês com um sorriso bem sarcástico no rosto e fala que isso é triste, dizendo que é uma pena que eles não vão poder se entender. Mas o herói chinês só responde que ele é um péssimo mentiroso e fala que ele não é burro de cair numa dessas. Ele fala também que essa geração dos céus é um nome tanto que ele tem ali. E o herói chinês saca sua espada, armada agora sem as amarras brancas. E ela parece um mega cutelão muito do louco. Parece um cutelão de açougueiro bem do serrilhado, tá ligado? Dizendo que ele vai fazer ele cair no chão. O chinês fala que ele vai rastejar pelo chão enquanto olha pro céu, dizendo que ele é tão lindo que chega a dar nojo. Uma pena pra aqueles que vão torcer pro herói chinês, porque ele acabou de fazer a marca da perdição dos lutadores, que é fazer o L. Tesla fez o L e tomou um pau. Agora o chinês acabou de fazer o L e vai tomar um pau também. Mas o herói americano fala que ele retira o que ele disse e diz olhando pra ele que na verdade parece que os dois vão se dar muito bem. E dando um largo sorriso, o herói americano fala pro herói chinês que ele tava pensando em fazer com ele a mesma coisa. A Gaia pergunta se eles já podem começar a luta e o herói americano agradece por ela ter esperado. E oficialmente a Gaia anuncia que duas superpotências que podem ser ou totalmente opostas uma da outra ou apenas dois lados da mesma moeda. Ela se pergunta quem que vai sair vitorioso dessa luta e diz em voz alta que a segunda partida da Guerra das Nações Arruinadas, China contra Estados Unidos, finalmente vai começar. E com isso ela declara que as duas superpotências vão colocar sua dignidade em risco nessa luta. E é assim também que o capítulo termina. E gurizada, eu realmente adorei esse capítulo, sério. Eu achei da hora toda a construção e o luto do início que ele apresenta a respeito do Albi e do próprio Reino Unido. A questão de apresentar mais personagens, né? A Rússia e a mina do Vietnã também. Inclusive, o Albi e o Hazuichi eram similares, com o Hazuichi sendo mais extravagante, sendo mais amoroso e expor mais seus sentimentos, e o Albi sendo mais recluso e guardando tudo pra si mesmo, apesar de também ser uma pessoa boa. Agora com Estados Unidos e China sendo totalmente opostos, a China sendo uma pessoa super guardada e misteriosa, e aparentemente uma pessoa que não se importa com os outros, e o cara dos Estados Unidos sendo uma pessoa super extravagante e tentando ter a imagem do herói perfeito, tá ligado? E vendo a Rússia e a mina do Vietnã também são totalmente opostos, com a mina do Vietnã se importando com a família, querendo fazer o bem pra eles e tudo mais, e o cara da Rússia cagando pra família e cagando pra pessoas e tudo mais, tá ligado? Totalmente opostos. Um é amoroso em relação aos seus semelhantes e o outro não. Então tá prometendo demais as próximas lutas. Inclusive, tanto os designs das roupas quanto das armas do cara dos Estados Unidos e do cara da China tão sensacionais, cara. Dá pra fazer a Fashion Week de Heikyo Sensen. Puta que pariu, os caras são muito estilosos. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam. Comenta aí embaixo o que acharam do capítulo e comenta também se gostaram do vídeo.
qualquer feedback tá valendo de verdade. Eu quero saber o que eu tô fazendo certo e eu quero saber o que eu posso melhorar. É sempre bom melhorar, né? Mas é isso, meus manos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo demorou porque, bom, tá acontecendo um monte de merda no Rio Grande do Sul e tal, e tá todo mundo perdendo suas casas e alagando e tal. Tá uma porra, sério. E com essa situação, muita gente tá perdendo luz, água e tudo mais, e a situação tá feia. Então, tipo, afeta tanto os caras fisicamente quanto mentalmente. E isso tira o ânimo de qualquer um de fazer qualquer coisa, tá ligado? Mas é isso, meus manos. Vou ficando por aqui. Até mais. Falou. Até o próximo vídeo.